Olá, minha gente! É uma grande alegria estar aqui com vocês neste momento da reta final da escrita do TCE, porta de saída do curso. Eu sou Amanda Duarte e, junto com o professor Cláudio Cajaíba, vamos conduzir esse componente. No trabalho de conclusão de estágio, é importante perceber que a produção escrita precisa atender a muitos e distintos critérios. E que, apesar do TCE colocar um ponto final na sua trajetória nesse curso, o texto escrito que você vai apresentar deve refletir sua trajetória, ou seja, todas as vírgulas, dois pontos, pontos segmentos que vieram antes. Lembram que no início do e-book de elaboração de projeto de pesquisa nós fizemos algumas sugestões? Elas continuam valendo para esta etapa de conclusão. Organize a leitura e a discussão dos textos indicados já desde o primeiro bimestre. Revisitem e-books, textos postados e indicados, especialmente que tenham relação mais específica com o estágio sobre o qual você vai escrever. Faça uma visita aos trabalhos individuais ou em grupo, resultados das disciplinas, incluindo aqueles feitos durante os anos de pandemia. Sejam eles escritos, artísticos, performáticos, você terá belas surpresas revisando esse material. Reveja as aulas práticas ministradas por professoras e professores que geraram ou não diários de bordo, os projetos de ações pedagógicas em salas de aula, preferencialmente aqueles que foram aplicados desde os primeiros encontros até os projetos e relatórios dos últimos estágios. Revisite as conversas com colegas, com o corpo docente, com a tutoria, ou seja, as discussões nos fóruns do ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Considere as vivências com estudantes do ensino fundamental, com o ambiente escolar, com a comunidade em que você vive e que faz parte de alguma forma das suas ações pedagógicas e ou artísticas através do teatro. Escolha as demais experiências marcantes do seu trajeto como estudante. De posse desse material, junto com o relatório de estágio referente à experiência que você escolheu abordar, tudo estará pronto para continuar a redigir. Você já fez o projeto e o sumário comentado. É hora de expandir, de transformar o projeto em texto final. Outra dica importante: quando for escrever, procure referir-se à experiência no passado. O projeto ele trazia perspectivas. Agora é hora de narrar o que aconteceu. Esse trabalho de conclusão de estágio descreve e discute a experiência tal e tal, desenvolvida no período tal e tal, a partir de discussões feitas com autores tal e tal. Procure usar a narrativa sempre no passado. E lembre-se, a pesquisa já foi finalizada. Agora é hora de descrever os resultados dessa pesquisa. Mas se apesar de ter este material, você não consegue avançar na escrita, não sabe como continuar, mesmo a pretexto do projeto e do sumário, reserve um tempo do seu dia para esse exercício. Comece a conversar consigo mesmo e a rememorar o que você fez. Grave um áudio contando essa experiência pedagógica. Visite e comente seus planos de aula. Lembra quando você apresentou sua amostra no Polo, que fez aquela introdução oralmente? Depois de gravado, use aplicativos para transcrever. E depois de transcrito, faça as correções, transforme e procure perceber que existe uma diferença entre o texto falado e o texto escrito. Uma dica muito importante é: procure escrever sempre com frases mais curtas, leia seus parágrafos e procure inserir pontos de segmento. Não permita que as orações fiquem muito longas, pois elas podem contribuir para dificultar a compreensão. Visite os diários de bordo e outros modos de registro, como fotografias e material audiovisual. Mas eu ainda tenho dúvidas sobre por onde começar. Sobre o que eu escrevo primeiro. Pensa que a narrativa ela não precisa ser cronológica, mas é importante que você já saiba como o seu texto será dividido. Vai ser por temas? Vai ser por planos de aula? Isso vai ajudar a criar o encadeamento da narrativa. Quanto antes você souber disso, melhor. E você pode começar a escrever pelas partes que você considera mais estimulante. O importante é não deixar-se imobilizar. É importante que esse texto, descrevendo a sua experiência pedagógica, reflita as referências e os textos lidos ao longo do curso, especialmente aquelas experiências que você usou no estágio. Evite fazer muitas citações, mesmo que você tenha lido e feito o fichamento de muitos textos. Procure utilizar as paráfrases, ou seja, procure resumir com as suas próprias palavras o que aquela autora escreveu, o que aquele autor escreveu. Mas nunca se esqueça de mencionar a obra que você utilizou para isso.
Procure compreender desde já as normas de diagramação do texto, as normas de citação. E não esqueça que quanto antes elas estiverem no texto, mais ágil será o processo de qualificação. Vai haver um momento para a revisão final, mas apresentar um texto já próximo da forma final facilita muito a compreensão e ajuda no processo de qualificação sobre o qual nós vamos falar adiante. Visite os manuais de escrita acadêmica desde já. Não deixe por último. Esperamos que essa aula tenha conseguido ampliar seus horizontes para começar a escrita do seu TCE da melhor maneira possível, sempre relembrando e trazendo para o texto a sua experiência de estágio e como ela mostra em si mesma um diálogo inerente com tudo que você já estudou até aqui. Na nossa próxima aula, vamos conversar um pouco sobre a estrutura do TCE e como a gente pode utilizar essa estrutura de maneira mais artística. Tem dúvidas ainda sobre as questões técnicas? Amanda vai falar disso agora na aula 2.